Opa, boa noite a todos. Boa noite, presidente Kleber Moraes aqui. Gente, é um prazer estar com todos. Eu vou fazer uma breve introdução. Tem várias pessoas dizendo que estão tentando baixar o Zoom no meu WhatsApp. Não vou poder mais responder agora, tá, gente? Porque eu tenho que ficar focado aqui na live, enfim. Mas se você não conseguir baixar no celular, vá para o notebook que não precisa baixar nada, é só acessar direto, tudo bem? Então, gente, hoje uma noite especial, hein? A gente demorou algum tempo para conseguir um espaço na agenda, mas o Kleber, além de um cliente, se tornou um amigo querido, é um executivo que vocês vão conhecer, muito pragmático, sempre muito focado em gerar valor para toda a cadeia. E desde que eu conheço o Kleber, ele tem uma carreira toda pautada em tecnologia, com uma forte vivência internacional, e atualmente ele está à frente da Amazon Web Services no Brasil. Kleber Moraes! O professor Leonardo, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade única da gente bater um papo, conversar. Acho que 9 horas da noite, no final da noite, o mais gostoso aqui é trocar ideias e trocar experiências. E obrigado pelo convite. Poxa, a satisfação é toda nossa, a gente sabe como é a sua agenda, sobretudo nesse novo normal, todos nós estamos nos reinventando, muitos desafios, então, de coração mesmo, obrigado, tá? É um prazer, vamos conversar. Vamos em frente. E aí eu gostaria de começar aqui dando uma olhada em todo mundo que já está aqui, ver se eu identifico alguém. Somos agora 25. Como eu disse, se você não conseguiu no celular, vai para o notebook, tá? Não consigo responder no Whats, mas está o Anderson, acho que é o pessoal da Vivas, muito legal, provedor de serviços. Clarissa Hoffling, do Hoffling Escritórios de Advocacia. Cleiton Bernardes, ó, dando o ar das finanças, um CFO amigo nosso, o Enio, o Enio, um grande querido, responsável pelos eventos da Red Bull no Brasil, da Fashion Week. Enio, seja muito bem-vindo, e na quinta estamos juntos. Dimas, Eliseu, Fábio Barcelos, o head digital do Grupo NC, a maior farmacêutica do Brasil, uma das maiores do mundo. Fábio Acorce, olha, Grupo Ituran aqui com a gente. Isaac, João Pessego, CEO do Banco da Patagônia. Pessego, satisfação estar com você hoje, hein? Saudades, muito frio por aí? Espero que não, hein? Leonardo Pereira, Luiz Manuel, Márcio, gente, Paulo Miri. Nossa, o Paulo é um board member com uma cadeira focada em transformação digital, um alto executivo também da Exec, uma pessoa muito bacana. Espero uma pergunta hoje aí, hein, Paulo? Rafael, Tarsila, Vanessa D'Angelo, super amiga, voltada para a comunicação, esse negócio aí de face to virtual face, muito bacana o business dela. O IN, da YKP, nossa, mestre IN, muito bom tê-lo aqui, uma pessoa assim de renome, dispensa apresentações. Somos 30 já, formato petit comitê, e eu quero que vocês se sintam à vontade. Eu vou sempre levar algumas perguntas para o Mister Amazon, aí ele vai responder, vai fazer os comentários, a gente vai abrir para vocês para saber se alguém quer complementar, fazer uma pergunta em cima, ok? E esse vai ser o formato. A gente pergunta, o Mister responde, faz alguns comentários, uma coisa bem informal, e aí depois a gente vê quem de vocês quer interagir, tá bom? Vamos lá. Então, Kleber, considerando aí o tema, não é, que o papel do líder, né, no novo normal, eu fiquei pensando que pergunta trazer para você, considerando aí a oportunidade de estarmos juntos, né? E aí eu pensei muito na sua liderança, que já é consolidada por anos de resultado à frente de grandes empresas. E aí eu fico pensando, como que hoje você define o papel do líder do ponto de vista comportamental neste novo cenário? Ou seja, sintetizando, como que ele consegue manter o time na mesma página
do ponto de vista emocional, motivacional? Como que você faz? Traz um pouco aí das suas técnicas, do que você acredita. Leonardo, a gente está vivendo, acho que um momento único na história de qualquer liderança. Acho que o que está acontecendo hoje em dia, nenhum de nós, e a maioria das pessoas que você falou aí são líderes de empresas também, né? A gente nunca viveu isso e acho que não tem uma fórmula, não tem um segredo. Não Tem, tem. talvez, dentro da tempestade que cada um já viveu, experiências que foram vividas ao longo do tempo e que podem, nesse momento, ajudar muito. Acho que tem um contexto que eu tenho sentido, aí eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho vivido dentro da AWS, que assim, a gente está praticamente 90 dias em home office. Eu Uau, diria que 90 dias. 90 dias, praticamente, semana que vem completa 90 dias. Acho que é um modelo onde a gente tem, por um lado, e aí eu vou falar alguns aspectos, por um lado, como uma empresa de tecnologia, a gente estava preparado tecnologicamente para viver isso. Ou seja, a gente tem uma infraestrutura de telecomunicações, a gente tem um laptop, a gente já tinha uma cultura de trabalhar de casa. Mas o home office é diferente de você trabalhar 24 horas por dia dentro de casa. Isso Uau, faz com que se você me permite, Kleber, te interromper, você viu, gente, que ponto cirúrgico? Uma coisa é fazer home office, outra coisa é ter que trabalhar de casa de forma ininterrupta, quase que um confinamento. Poxa, Kleber, muito bem colocado. Desculpa a interrupção, mas só para destacar. E isso traz um desafio para nós, líderes, de uma complexidade muito grande. Primeira forma de comunicação, acho que a gente tem que estar comunicando e comunicando com a equipe a todo momento. A forma vai de várias vezes você ter que fazer uma live, você tem que entrevistar. Eu tive praticamente dezenas de pessoas que começaram a trabalhar na AWS em formato completamente diferente. Aí a forma de comunicação ela é diferente do que a gente fazia anteriormente, mas que precisa... Você me escuta? Alô, Leonardo? Oi, tá falhando um pouquinho Voltou? a sua internet, Kleber. Agora tá dando para te ouvir. Tá. Oi, Então a deu parte de uma. comunicação é fundamental. Ele... Gente, a gente teve um probleminha técnico, tá? Mas o que eu entendi, Voltou. voltou? Voltou? Opa, Tá. voltou. Agora estou te ouvindo. Estamos Agora eu mudei, 100% online. agora eu mudei de rede. Mas a Opa, questão da comunicação, deixa eu só retomar um ponto. A questão da muito comunicação, bom. ela tem que ser constante, ela tem que ser a todo momento. E o ambiente que o funcionário está trabalhando, ele exige um acompanhamento, que esse é um desafio que eu tenho tido na nossa estrutura, que é um acompanhamento quase psicológico. A gente tem tido várias situações de funcionários que conseguem internamente se adaptar ao modelo de trabalho remoto, porque tem uma infraestrutura em casa, não a tecnológica, mas tem apoio de casa, um filho ou alguém ajuda a cuidar ou não, ou não Verdade. precisa ter alguém que... Agora, eu tenho pessoas que têm vivido uma complexidade de poder trabalhar de casa muito forte. Então, dentro disso que você falou, eu acho que a comunicação é fundamental, estar próximo desse funcionário no dia a dia. Então, quando a gente fala que a carga de trabalho aumentou consideravelmente, isso é uma realidade, que a gente tem vivido essa necessidade de estar mais próximo, a necessidade de agendar e ter uma organização muito forte com as Verdade. equipes. E aí vem o conceito da inovação. A inovação é assim, eu já fiz happy hour virtual, eu já Olha, fiz virtual. o welcome com todo mundo da mesma forma com que a gente está fazendo aqui. A gente tem dado aula de yoga, a gente tem feito ou tentado ajudar os funcionários dentro do modelo como eles estão passando agora. Então,
mais do que nunca, essa liderança é fundamental em tempos que não está definido, em tempos onde a gente não sabe o que vem pela aí para frente. O lado bom nosso, Leonardo, eu acho que isso é interessante. O fato de ser uma empresa de tecnologia voltada à inovação, a Verdade. crise impactou vários dos nossos clientes de maneira forte, mas a gente pôde ajudá-los de maneira a que saiam desse momento, mas muito mais do que isso. Alguns, como a própria Zoom, que a gente está usando aqui, alguns como iFood, ou alguns como o Nubank, eles têm tido diferencial e crescimento que faz com que realmente a tecnologia e a inovação passe a ser o novo multi da sobrevivência das empresas e, mais do que nunca, isso vai ser uma realidade daqui para frente. Olha que legal, gente. Poxa, eu assim captei na resposta do Kleber 2 pontos sintetizando muito legais. O primeiro realmente é a comunicação e o líder ter que correr por todos os níveis, né? Tem que descer, tem que subir, tem que manter o time on track, tem que trazer novos recursos, formas de interação, é um yoga, é fazer um happy hour. E por que isso, gente? Porque, antes de tudo, nós somos seres sociais. Nós temos necessidade o quê? De interagir. E mais, além de sociais, nós somos seres que precisamos de contato físico. Então, está aí mais um desafio. Então, a comunicação tem um papel assim primordial. E um outro ponto que eu peguei também, o Kleber me corrija se eu estiver equivocado, é o papel da tecnologia, não? Ou seja, tem empresas que dizem que fizeram a transformação digital de 2 anos em 2 meses. É verdade, a gente acompanha aí, conversando com os executivos, e as coisas tiveram que acelerar. E por que isso? Quando a gente se depara com o mundo, isso já estava acontecendo, a mudança já vinha em curso. Mas quando há pandemias, guerras, catástrofes, o que acontece? Elas aceleram as mudanças. Então, as mudanças que já estavam em curso simplesmente ganharam uma velocidade 100 vezes maior em virtude, infelizmente, da pandemia a nível mundial. Mas foi muito bacana, Kleber. E agora eu queria abrir, ver se alguém tem alguma pergunta. Eu estou aqui, tem alguns comentários. O Fábio da Ituran, o pessoal aqui, Rafael Arias, estamos com uma equipe do Itaú na live. Poxa, seja bem-vindo, Itaú, uma empresa que fez a maior doação da história, né, do nosso país, 1 bilhão, para ajudar aí a vencer a pandemia. Sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. O Tchê mandando um abraço, Tiago Tchê da YKP. Tem uma pergunta para o Kleber. Minha pergunta é, com essa pandemia, o tema da infraestrutura de comunicação, internet, é muito precária, visto até mesmo que alguns gaps acontecem durante apresentações, é normal. Kleber, quão relevante será a adaptação ou mesmo a tolerância das empresas com a infraestrutura nos home offices? Kleber, fica à vontade. O que tem sido feito, acho que globalmente, é um investimento em infraestrutura que nunca existiu. A gente pega do nosso lado, e depois eu vou falar de networking, mas do nosso lado você vê o conceito de algumas Black Fridays, que você tem picos de utilização em momentos muito curtos e que acho que nos últimos 2 anos você não tem tido problemas com relação a essa infraestrutura. Ou seja, a demanda por um online ela passou a ser fundamental. Então, hoje, quando você pede a sua comida no iFood, ou quando você pede o seu carro, ou quando você está jogando um joguinho, não tem mais o tempo de latência, que é o que a gente chama, ele passa a ser inaceitável. Então, o que vai existir no Brasil, e o que está todo mundo já fazendo, é um investimento de infraestrutura gigantesco. A própria AWS tem feito isso, a gente, há 3 meses atrás, a gente já um pouco se preparando para um boom tecnológico que viria, não dessa forma, mas ao longo dos anos no Brasil, a gente está investindo mais de R$1 bilhão no Brasil em infraestrutura. Uau! Caramba! A gente tem ajudado os nossos clientes no conceito de network. Então, assim, passa a ser cada vez mais inaceitável
Acho que quando você começa a ter experiências diversas, acho que há muito tempo atrás você aceitava receber um e-mail em alguns segundos, hoje você quer o online, É hoje você quer verdade. que... A internet picou um pouquinho aqui, todos nós, a gente não sabia o que ia fazer. Assim, vai existir cada vez mais infraestrutura tecnológica, a rede é o novo computador, e pode ter certeza que a infraestrutura que vai ser montada para cada vez mais a gente trabalhar de forma online. Hoje, a gente vê, você não acorda sem conexão ou sem estar vivendo alguma coisa com relação à nuvem. Na hora que você pede um É carro, verdade. isso tá numa nuvem. Na hora que você pede para um device da Alexa te contar como é que está o clima, isso também está tudo na nuvem. Ou seja, essa tecnologia é a nova forma de ser. E só um parênteses aqui, Leonardo, assim, se não fosse tecnologia nesse momento, eu acho que a Hum, complexidade de passar por essa fase seria muito grande. nossa, E concordo hoje, totalmente. Totalmente. é assim, o fato da gente poder sentir essa proximidade de eu, a gente se olhando aqui, o fato de você fazer reuniões com esse tipo de tecnologia, de poder ver seus entes queridos. Eu estou praticamente há 2 meses sem ver uma filha minha. Então você tem essa ver assim Inclusive, tem uma fisicamente. filha sua que está à frente tá à linha de frente, não é, Kleber? Ela é médica, não é isso? Eu, 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 eu digo para o Leonardo, e por isso que eu trato do aspecto pessoal de cada um de uma maneira muito difícil nessa fase. Eu tive uma experiência, dividindo aqui com vocês, que foi isso. A minha filha pegou, ela adoeceu, ela pegou coronavírus. Uau! Teve uma noite que ela com febre alta e ela é médica, e ela conversando com os amigos, ela falou: olha, no nível de oxigenação, da forma como você está, amanhã, com certeza, você vai para o hospital que a gente vai ter que tomar algumas providências. E nessa Caramba! hora você é pai, né? Nessa hora você passa tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, com infelizmente várias famílias tendo casos tristes, aquilo te desarma, aquilo te deixa preocupado, e graças a Deus, na manhã seguinte a febre diminuiu, a oxigenação melhorou, e ela passou por isso. Acho que o lado bom é que, como ela já teve a doença, ela está imune e voltou para a linha de frente, está aí ajudando outras pessoas a passar por essa fase, mas é isso, cada um está vivendo de uma forma e de uma intensidade diferente. É Onde verdade. a gente, nesse momento, poder ajudar as pessoas, eu acho que é fundamental para passar de maneira mais leve essa fase. Não, fantástico. Eu acho que isso que o Kleber traz é muito legal, porque é a humanização. E uma vez que nós sabemos, né, gente, que a felicidade ela só é real quando é compartilhada. Então, é claro, é um momento adverso, ninguém queria estar vivendo esse momento, mas pelo menos a gente consegue compartilhar algumas coisas por meio da tecnologia. Tem aí todo a web, o cloud, a nuvem, a internet, que possibilita que seja, digamos assim, menos sofrido, não é? Esses tempos. Mas continuando, eu queria trazer um ponto, Kleber. Nossa, está cheio de perguntas aqui, mas o pessoal em peso, chegamos a 51. Vejo aqui que o Mameli, seja bem-vindo ao Head de Tecnologia da Creditas, uma das empresas que mais crescem no país de empréstimos Leonardo, com garantia. alguns desses que você falou aí, Itaú, Creditas, alguns desses são bons clientes nossos. Olha, tá vendo? De clientes bons e fiéis. Isso é ótimo. Estamos entre amigos. E aí eu queria trazer uma coisa assim, ô Kleber, nessa época de muitas incertezas, não? A gente acaba sofrendo muito porque a gente gosta de métodos, de processos, porque simplesmente eles nos trazem certeza que a gente vai chegar em determinado lugar, não é? E nesse mundo de incertezas, eu acho que o autoconhecimento na performance de um time é muito importante, porque uma vez que os times têm que se reinventar a todo momento, que não tem mais aquela questão da descrição do cargo, exatamente o que tem que fazer, e cada vez mais uma atuação horizontal e menos vertical, e aí eu te pergunto, como que fica hein, o seu papel como líder para você poder
auxiliar nesse autoconhecimento? Claro que tem o RH, logicamente tem os programas, tem o coaching, tem o mentoring, mas eu acredito que no day by day muitas coisas acabam caindo no colo do líder. Como que fica essa questão para você, que tem esse viés humano aí? Como que você vê essa questão? Eu acho sobre duas óticas, Leonardo. Tem a ótica que você comentou, que é a ótica tradicional, que todo mundo foi treinado ou capacitado para viver isso, ou seja, a sua formação universitária, são todos os cursos que você vai fazendo. É isso que você falou de coaching, de mentoring, de treinamentos, mas assim, muita coisa hoje em dia e o que a gente trabalha internamente com relação a tanta autocapacitação quanto capacitação para a equipe. É assim, é interessante que a Amazon e a AWS especificamente é uma empresa bem peculiar. Por exemplo, todo mês a gente tem que ter um treinamento formal de alguma coisa que ao final tem uma prova. E você tem Olha, que passar. Então, todo mês, todos os nossos funcionários, inclusive eu, tenho que ser certificado no que a gente chama Cloud Practitioner, que são fundamentos de conhecimento. Então, o conhecimento no que diz respeito à inovação, ele faz parte da leitura básica que você faz, a quantidade de livros e a Amazon surgiu no conceito de uma livraria, e o próprio Jeff Bezos diz que leitura é verdade. fundamental para a gente, mas a gente tem um lado de se capacitar internamente com relação a tecnologias e de treinar. Eu acho que a gente tem uma preocupação de treinamento e capacitação muito forte. E tem um Isso é ponto que para bacana. nós é fundamental, que o nosso modelo hierárquico ele é muito horizontalizado em cima disso que você falou. A gente tem um conceito interno que chama Two Pizza Team. E Olha, que nome interessante. deixa eu te explicar o nome e o conceito que ele faz. Ou seja, todos os nossos projetos ele tem que ter uma quantidade de pessoas que sejam capazes de comer 2 pizzas. Que isso? Então, nenhum projeto nosso ele tem mais do que uma equipe Two Pizza Team. Então, o que acontece nesse modelo? São equipes pequenas, equipes extremamente conectadas, que têm um propósito de entregas muito forte, e é por isso que a gente Uau! consegue criar um pouco desse modelo de uma máquina de inovação. A gente solta quase 4 novos produtos ou features por dia. Meu Então, Deus, 4 por dia? isso passa a ser um motor, e aí só para contextualizar, o que é importante nisso daí, que faz com que a cultura seja muito forte, e que nesse momento é fundamental para a gente prestar atenção. Assim, você não pode ter medo de errar. É, Errar faz parte do aprendizado. Você só aprende no momento que você erra. Então, tem uma história interna que o Jeff Bezos gosta muito de contar, que é poxa, assim, essa eu quero saber, hein? Olha, gente, essa não, é só na live do professor, hein? não, essa é assim, ninguém nunca tinha imaginado, mas chegou em algum momento da história da Amazon que a gente resolveu construir um telefone. A gente imaginava que telefone era uma coisa que comunicação, inovação, você poder fazer uma compra online, e a gente investiu 400 milhões de dólares para ter um telefone Amazon. E em Pronto, caramba. uma das reuniões que quando o Jeff Bezos chegou na reunião, todo mundo tinha na mesa um celular da Apple, da Samsung e um celular da Amazon. Naquele dia, ele destruiu o projeto. Naquela manhã, ele pegou 400 milhões de dólares e jogou fora, dizendo assim, se você errar faz parte, mas você tem que reconhecer o erro e o mais rápido possível. Então, isso trouxe muito hoje, alguns produtos do Nossa, Kindle, alguns muito produtos da legal. Alexa, só conseguiram existir por causa desse erro, o aprendizado desse erro. Mas então, quando você pega o aspecto desse autoconhecimento de performance, ele tem a ver com você ter um ambiente propício à inovação, um ambiente que você aceita o erro faz parte, mas o que a gente chama de organizações pequenas e ágeis que consigam fazer com que a velocidade da empresa consiga andar mais rápido Muito legal. e crescer de maneira mais rápida. Muito legal. Olha, Kleber, as perguntas estão explodindo aqui. Tem duas especiais que eu acho que
vão furar a fila. Inclusive, eu quero registrar a presença aqui da Cláudia Elisa. Obrigado, Claudinhas. Saudades, board member do IBGC, da Iven, de várias empresas de capital aberto e fechado. Uma pessoa realmente outlier, fora da linha. E aqui tem uma pergunta do Paulo Miri, da ESEC, e na sequência eu vou trazer uma do Pessego, direto da Patagônia. Olha, o Paulo Miri, da ESEC, está perguntando o seguinte: Kleber, eu gostaria de saber se a Amazon Web Services, pelas características dos serviços oferecidos, vai refletir e ter mais posições permanentes em home office. Ou seja, será que é uma tendência que não regride ou não? Ou por enquanto é isso? O que aconteceu, e para nós foi interessante, que quando eu falei que há 90 dias atrás a gente tomou a decisão de rapidamente colocar a equipe em casa, existe esse novo normal, não só no papel do líder, mas da sociedade como um todo. Então, o que a gente tem tido de desafios? Eu estava procurando mais espaço físico para poder continuar crescendo. A gente está crescendo no Brasil. Acho que nesse momento a gente está revendo algumas coisas. Eu particularmente, eu fazia uma reunião, por exemplo, de segunda e sexta-feira, onde tinha uma quantidade grande de pessoas. Talvez eu nunca mais faça uma reunião dessa com a minha equipe. Talvez, com certeza eu vou utilizar esse tipo de ferramenta para poder utilizar. A gente está num ambiente fechado, mas recentemente a gente fez uma pesquisa interna dizendo que se o governo liberasse o retorno ao escritório, se as pessoas iriam, e grande parte da população falou que não, ela aprendeu a trabalhar de casa. Que isso? Quer dizer, queda de paradigma no cliente interno. Ela aprendeu, ela sabe que ela é mais produtiva e a gente consegue entender, ela é mais produtiva e até num cenário onde você está falando de home office, onde você pode fazer reuniões de casa, mas a ida aos clientes ou fazer algumas coisas, isso complementa muito mais. Então, com certeza, isso já está refletindo. Acho que no mercado imobiliário, algumas empresas já tomaram a decisão de que elas não necessitam um espaço físico, vão operar 100% remoto. Não é o nosso caso. A gente não vai operar 100% remoto. A gente acredita, até por isso que eu te falei, de times unidos, times ágeis, a proximidade, principalmente na América Latina, que a gente tem muito esse conceito. No caso da AWS, de operar 100% remoto. Operar remoto vai fazer parte do nosso futuro, até porque até você ter uma vacina, ou até você mudar alguns aspectos da sociedade, isso é uma nova realidade, a gente vai continuar seguindo nessa linha. E, de novo, é extremamente produtivo. Se a gente souber usar bem esse tempo, é um tempo que a gente procura falar para o nosso funcionário, fique mais com a sua família, use esse tempo de locomoção para você se exercitar, faça outras coisas no nível de qualidade de vida que é extremamente importante. Você vê que interessante, muito bacana, Kleber, porque assim, você me falando faz eu ter um feeling acerca de um modelo híbrido, né? Quer dizer, nem total home office, nem presencial, mas, ou seja, ter checkpoints de dias da semana, talvez que o time se encontra para ter aquela troca, mas o home office também não está descartado, porque a coisa funciona e funciona muito bem. E mais, o capital humano nem sabe se quer voltar ao antigo, porque ele percebeu a qualidade de vida que ele pode ter e de forma assim muito saudável, né? Claro que quando voltar os o que você falou que fica melhor. Oi? E o que você falou que a tecnologia que ia levar 5 anos levou 2 meses, essa é a realidade. Está todo mundo em casa, acho que está todo mundo se adaptando, essa é a palavra, se adaptando, mas entendendo que esse novo normal, em bem conciliado as duas coisas, é o futuro, eu não tenho dúvida. Nossa, muito legal. E falando de futuro, aí o Pessego traz uma pergunta assim que
nossa, eu como empreendedor, eu procuro as respostas todos os dias e eu percebo que a cada dia surge uma maneira diferente de fazer isso, mas assim, a pergunta do Pessego é, Kleber, como fazer a retenção de talentos nesse momento? Quer dizer, como que você vê essa questão de manter mesmo as pessoas próximas? O que é um propósito? É a questão mesmo dos benefícios? Como que você vê isso como líder? Eu vejo tanto da minha experiência anterior, de empresas como Sun, como Bematec, que eu era membro do board de presidente, como a Schneider, ou seja, acho que cada um de nós aqui, eu estou falando isso dentro do ambiente fechado, que você tem que ter um propósito. Eu acho que você, primeiro, cada vez mais trabalha por um propósito, que é o que eu estou fazendo, o que me motiva a levantar cedo e dar o melhor de mim para a empresa, para os meus clientes. Então, um pouco do que a gente faz, e eu acho que dois exemplos que eu vou dar. O exemplo hoje da própria Amazon, que assim, a gente tem um propósito de obsessão pelo cliente que é uma realidade. Acho que hoje a forma com que a gente contrata as pessoas, a gente acaba contratando, isso não é um jargão, a gente fala que é builders, a gente contrata pessoas que querem construir algo para o futuro. Se a pessoa, no processo de contratação, ele é muito focado nisso, ou seja, hoje para manter essas pessoas, acho que o básico você tem que fazer, que é toda essa capacitação, empoderamento, treinamento, ou seja, isso você tem que fornecer, mas, por outro lado, você precisa ter um grande propósito, que é o que leva essas pessoas a fazer. E, no nosso caso, tem muito a ver com o cliente, tem muito a ver com como é que eu ajudo clientes a sair desse momento, levando inovação, como é que eu ajudo o cliente numa transformação de um desafio gigantesco que ele está tendo nesse momento, a gente pode ajudá-lo a fazer essa inovação. Então, esse é muito do nosso espírito, é por isso que o nosso modelo de retenção ele está muito mais baseado no propósito do que talvez a gente não seja a empresa que melhor paga no mercado, talvez o nosso ambiente, que a gente tem uma dos leadership principles que se chama frugality, ou seja, por ser uma empresa oriunda do retail, a gente é extremamente econômico, de forma a poder passar isso para o cliente. E um ponto, Leonardo, que me trouxe muito na memória a questão de propósito, foi na época que eu estava na Bematec. Eu acho que quando eu entrei na Bematec, a Bematec tinha uma situação complexa financeiramente, estava vivendo um desafio muito forte de mudança de tecnologia. Ela precisava deixar de ser uma empresa de hardware para se tornar uma empresa de solução. Desafio, hein? E chegou um momento onde o principal propósito da companhia, dado que eu tinha um produto que ele ia ser proibido de ser vendido, que era um produto chamado impressora fiscal, ou seja, a gente sabia que o meu principal produto, o Cash Call, ia ser proibido, não é que ele ia... Meu Deus, já pensou? Ele ia ser proibido. Então, a gente comentava que, assim, olha, cada dia que passa, o muro está mais próximo. Prazo de validade está aí. Mas isso era diário. E, assim, o time se imbuiu que precisava inovar para ter sobrevivência. Então, todo mundo tinha um propósito, dizendo, dado que a gente sabe que vai ter um fato numa data fixa, como é que a gente inova, como é que a gente se une, como é que a gente sai dessa junto. Então, a forma de segurar não foi naquele momento pessoas falando, dado que isso vai acontecer, eu vou procurar ir para outro lugar para me salvar. Não. A maioria das pessoas ficaram, a maioria das pessoas encontraram soluções, cresceram profissionalmente. Eu acho que em momentos como esse, o grande aprendizado é o crescimento pessoal que você pode ter. Você tem duas formas de sair dessa fase: sair mais forte, sair mais aprendendo coisas, que é o que a gente tem discutido como um todo, ou ficar sofrendo, ou querer até ir para um lado mais simples. Eu acho que o bom capitão é aquele que já viveu boas tempestades. Então, nossa, você vê vou que passar por mais uma. Não, é fantástico isso, e até falando do modo sobrevivência, né? Você quer vencer um deserto, a regra 1 é pense na sua sobrevivência. Eu acho que essa questão da Bematec, como você bem disse, trouxe isso, deixou isso à tona. E a segunda é leve pouca coisa, ou seja,
simplicidade. Vamos ver o que a gente tem que fazer para virar o jogo. E faz todo sentido. E aqui, ó, não estou nem conseguindo fazer as minhas perguntas, de tantas perguntas que tem aqui. A gente está chegando próximo do final, mas ainda eu quero fazer mais uma pergunta, mas tem uma muito interessante aqui da Cláudia Elisa, a board member do IBGC, que fala assim: olá, Kleber, você trabalhou em diferentes empresas, referência em seus setores, com culturas corporativas que trazem tomadas de decisão mais centralizadas ou mais horizontais. Eu queria saber, Kleber, qual a sua visão sobre o impacto destas diferentes culturas diante do novo normal? Ou seja, ela está querendo dizer que tem uma cultura que é mais centralizada, tem uma cultura que é mais descentralizada. E considerando o novo normal, o que você acha que ajuda ou atrapalha? Mais centralizado, mais descentralizado? Se eu entendi bem, foi isso, tá? Que a Cláudia Elisa quis trazer. Se não for, é só complementar no chat. Mas fique à vontade, Mr. Amazon. Cláudia, gosto muito do IBGC, eu sou associado, conselheiro também, mas eu diria assim, a pior coisa que pode existir numa empresa é você querer adaptar a cultura de uma outra empresa à sua empresa. Cada empresa tem a sua cultura, então quando a gente fala muito, e na Amazon a gente fala muito de cultura, porque aquilo está impregnado, tem 20 anos, ou seja, dificilmente você consegue replicar aquele modelo completo dentro de uma outra empresa. Então você fala assim, o modelo correto é o centralizado, é o descentralizado, ele tem muito a ver com a característica da sua empresa. Acho que você muito legal, quer dizer, depende, não é? Ele depende e você, todas as empresas que tiveram sucesso ou continuam crescendo, ela tem um aspecto cultural muito forte. É verdade. É a cultura daquela empresa, ela não replicou de uma outra, ou ela não conseguiu. É a cultura daquela empresa que faz ela se tornar mais forte. Então, eu já tive modelo, eu tive um parênteses de um executivo de um grande banco que era amigo da família, e ele fazia uma coisa muito espontânea e até natural. Ele dizia assim: poxa, eu em alguns momentos centralizo a organização. Eu coloco todo mundo reportando para um, e aquilo mexe e dá certo. Quando dá certo, eu descentralizo tudo de novo. Ele mexia na estrutura. Então, respondendo, Cláudio, eu acho que não tem, eu já vivi estruturas extremamente centralizadas, com culturas completamente diferentes. Então, eu trabalhei em algumas empresas, vamos lá, eu trabalhei em empresas americanas, que tem uma cultura clássica, eu trabalhei numa empresa nacional, que aí a cultura, quem fazíamos éramos nós, a gente tinha que ter a própria cultura para poder continuar sobrevivendo, e cultura de acionista, cultura de dono, que são coisas inerentes ao aprendizado, e uma cultura francesa. Você pode imaginar qual que é a complexidade. Todas elas, acho que o importante aí, que tem a ver com esse momento, é a adaptabilidade sua a esses momentos. É olhar o lado bom da cultura e não o lado da grama do outro, que naquele modelo é melhor ou deixa de ser pior. A grama do outro, faz sentido, assim, não? A cultura francesa é fantástica, tem grandes empresas. Se você querer adaptar uma cultura americana dentro de uma empresa francesa, você vai fracassar, e vice-versa. Quer dizer, a gente tem que ter humildade para entender que a supremacia da cultura, e aí poder se relacionar com ela e seguir a vida, não? Porque, assim, quando me fala de cultura, Kleber, eu lembro muito de graxa, sabe? É uma graxa que sem ela as engrenagens elas começam a arranhar, a coisa para, e é algo que você é day by day, né? Cultura é dia a dia, não adianta você passar a graxa naquele maquinário uma vez por ano, não, você tem que fazer a manutenção, você tem que nutrir, você tem que retroalimentar, e eu acho que um líder que chega de fora, seja independente do tamanho que for a companhia, a empresa, ele precisa entender a cultura e fazer uma espécie de uma absorção, né? Se transformar na cultura, e não
como você bem disse, querer levar uma outra cultura e aí pode dar um choque cultural. Eu acho que isso faz todo sentido. E aí, antes da gente terminar, eu tenho uma outra pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Leonardo. Pois eu acho que não. a cultura talvez seja mais do que a graxa. O que trouxe a Amazon para ser uma empresa de quase $1 trilhão é a cultura. A única coisa, você perguntar assim, qual que é o segredo da Amazon? Isso, por favor, todos nós queremos. Tararã! É a cultura. É a cultura. São 14 que a gente chama leadership principles que todo dia a gente vive, que é assim, toda empresa que é obcecada pelo cliente vai ter sucesso. Toda empresa que você tem ownership para a sua equipe, e por trás dessas palavras, às vezes são coisas pequenas, mas no dia a dia, quando você pratica isso, da inovação, de permitir essa inovação, tudo que a gente fez, tirando poucas coisas, vieram de ideias internas. Então, quando eu digo que a cultura... Hoje, as empresas que vão sobreviver a esse momento são aquelas que têm uma cultura forte. Fantástico. Não é que tem um produto, não é o que tem... É que tem uma cultura capaz de passar por essa fase. Quer dizer, as pessoas que estão realmente conectadas, que têm um vínculo emocional, que acreditam naquela bandeira, que estão realmente aculturados. Faz total sentido. E antes da gente encerrar, trazer mais uma pergunta, e tem um comentário aqui da Ilza Marques, muito interessante. O bom capitão é aquele que já venceu várias guerras. Várias guerras, e por isso também se arranhou muito, não? A tão conhecida experiência. E em momentos você está no front, em momentos você está na retaguarda. No back, é verdade. Não, faz todo sentido. Então, Kleber, eu fiquei pensando aqui, imagina assim você, que é um líder, né, que está à frente de uma operação de um país e tem toda a questão da transformação organizacional, que eu acho que transformação organizacional ela não é feita pontualmente, ela está sempre acontecendo, né? A empresa que é inovadora, ela está sempre se transformando, isso está no DNA dela. Mas como que isso está hoje em dia para você, considerando que a transformação organizacional está cada vez mais ligada à transformação digital? Como que você vê isso? Nando, o que a gente sente, o que aconteceu, eu te contar um pouco de história aqui para a gente entender o momento. A Amazon, em algum momento da vida, ela tinha o que a gente chamava picos de consumo. Chegava uma Black Friday, você consumia muito, no dia seguinte você tinha disponibilidade de tecnologia. Foi aí que surgiu uma ideia interna de falar, poxa, deixa eu transformar isso daqui em serviço, de forma que eu consiga levar isso para o cliente. Foi aí que surgiu, a nuvem surgiu dentro desse contexto. Ou seja, a nuvem foi para a tecnologia o que a energia elétrica foi para o crescimento da indústria. Ou seja, você tinha que ter um gerador antigamente, a um custo muito alto, você passou a ter energia elétrica vendida como serviço. Isso hoje é o que a infraestrutura tecnológica permite. Não, fantástico essa metáfora. Naquele momento, o custo de entrada da inovação ficou muito baixo. Ou seja, pessoas com ideias começaram a usar tecnologia para poder inovar e vieram milhares de startups. Ou seja, empresas que juntavam 4 ou 5 pessoas com uma ideia que não tinham a necessidade de ter um custo alto de contratação de infraestrutura tecnológica, coisa que no passado seria impossível, e hoje você pega 4 jovens aí que montam uma startup que vira um unicórnio, a gente tem vários exemplos no Brasil. Ou seja, é verdade, esse movimento veio e conseguiu fazer com que essa inovação permitisse. Com isso, acho que vieram algumas coisas que chocaram com o modelo tradicional, que é um pouco mais da flexibilidade, um pouco mais do que a gente chama do empoderamento da ponta. Ou seja, o empoderamento da hierarquia. Hoje você tem estruturas onde o técnico é tão ou mais fundamental do que o diretor e não sei o quê, e financeiramente você tem que sempre fazer esse balanceamento. Então, as estruturas modificaram, elas já vinham modificando. Já vinham, concordo totalmente. O que aconteceu é assim, o mercado das startups, a gente está presente
em várias delas, a gente conversa direto com todas elas todo dia, ou seja, são cenários novos que permitem que os jovens muitas vezes queiram ir para esse ambiente, muitas vezes irem para outro, mas o que eu sinto é que esse modelo está se afunilando. Ou seja, a gente sente várias empresas tradicionais que já começam a mudar o seu modelo organizacional. A gente sente nos jovens que estão saindo das universidades, dos MBAs, desafiando essas estruturas. E a gente tem pessoas aqui do Banco Itaú. O Banco Itaú é um grande exemplo disso, que está se transformando culturalmente e organizacionalmente para atender e se adaptar a modelos como esse, que eu acho que é o novo normal. O novo normal e o lado bom da vida é esse. É que a todo momento a gente está se transformando. Nossa, fantástico. De uma forma como essa, ou seja, o grande, em momentos como esse, você faz pensar em Darwin, ou você faz pensar em evoluções, e adaptabilidade é a grande palavra desse momento. É como é que a gente vai se adaptar a esse novo normal, como é que a gente vai sair mais forte dentro de todo esse cenário para poder seguir. Eu não tenho dúvida que muitos de nós que estão nessa live vão sair dessa estrutura mais fortes. Vão sofrer, porque é inerente. Quem viveu, alguns de vocês aqui viveram o 11 de setembro, ou viveram a primeira queda da bolha da internet, ou viveram... 11 de setembro, eu morava nos Estados Unidos, então você viveu aqueles choques. Eu, algum dia, acordei na minha vida, ainda bem que eu tinha pouco dinheiro, mas com R$50 na minha conta. Então, assim, são momentos que, quando você está vivendo, acho que o choque é muito grande, mas ele te dá o que você falou da travessia do deserto, ele te dá musculatura para poder continuar essa jornada, que eu digo que ela é fantástica. Não, fantástico. E pegando uma carona no que você disse, né, Kleber? A gente tem que deixar Darwin agir, não é? Nada como a teoria da evolução, deixa a gente perceber o que a gente tem que aprender, amanhã vai ser melhor do que hoje, e a vida segue, não? Porque se a gente se apegar à dor, que é a mudança é gerador mesmo. Se você trocar um relógio de pulso, você vai ficar incomodado todo o restante do dia, que você vai se ater ao punho esquerdo, mas ele já vai estar no direito. Então, independente da mudança, pequena ou grande, ela gera dor. O importante é a gente deixa Darwin agir e vamos evoluindo, não? E, gente, batemos aí 50 minutos da live. Como o Nelson Rodrigues dizia, boa audiência é aquela que acaba antes do horário. Então, nós vamos acabar. Mas antes eu quero deixar o Kleber à vontade aí para fazer uma consideração final. Constando aqui o chat da Sandra Oliveira, disse assim: muito bom, Kleber. Manda, meu chefe executivo, Rafael Arias, está na live do Itaú. O pessoal do Itaú está em peso aí. Mas fica à vontade, Mr. Amazon, se quiser alguma consideração, destacar alguma coisa antes da gente encerrar. Não, eu tenho um carinho muito forte por toda a equipe do Itaú, porque a gente tem feito belos trabalhos junto com o Saposnik, com Guerra, com todo mundo lá. Mas acho que o pensamento final que fica é que realmente a gente está vivendo uma fase de transformação. Acho que duas coisas que norteiam a gente, ou seja, vai existir um novo aí pela frente. Esse novo, no que diz respeito às empresas ou a nossa forma de ser, ele vai estar muito baseado nessa adaptabilidade do que a gente falou agora, mas na inovação. A inovação passou a ser mandatório na forma com que a gente vai viver essa nova realidade. A gente tem vários exemplos de empresas que em curto espaço de tempo tiveram que, por exemplo, mudar o modelo tradicional de loja para ir para o e-commerce, ver toda uma frota de caminhão sem ter um controle, fazer um aplicativo em 48 horas para colocar essa frota para sair. Ou seja, o ser humano, quando vem esse desafio, ele cresce e consegue passar por isso. Acho que a grande preocupação que fica, que eu acho que é o grande aprendizado, é a sociedade. Acho que a gente chegou também num limite de que não faz mais sentido poucas pessoas terem muito, o restante da população viveu uma fase, uma dificuldade maior. A gente enxerga isso, que não adianta mais você
ter sem poder usufruir, e que é o que está acontecendo com várias pessoas que estão sofrendo. Então, acho que existe um modelo de conscientização, que eu acho que essa liderança que está aqui nessa live pode contribuir, que assim, a gente precisa pensar muito mais nesse ser humano. Acho que a gente chegou num limite onde pessoas acabam não tendo uma infraestrutura de saneamento básico, a gente acaba vendo nos hospitais o que passa. Eu vivo muito isso, tá? Porque minha filha está ali vendo muito do que acontece, isso acaba chocando muita gente. Agora, eu acho que a gente não pode se conformar. A palavra é essa. Não dá para sair desse momento sem tentar profundamente entender como é que nós, e aí não adianta querer que alguém do lado de cima faça, o papel de cada um de nós dentro da sociedade para poder contribuir para um bem maior. Eu acho que chegou a hora da gente olhar isso numa amplitude maior. Acho que esse daqui talvez seja a principal mensagem que eu queria deixar para pessoas que estão aqui, que têm poder, que têm formação, o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos daqui para frente. Então, esse era um pouco do que eu queria deixar de pensamento final para a gente encerrar a noite. Não, fantástico, Kleber. Eu, assim, a gente termina aqui, até me emocionei, porque realmente o conformismo é a negação, né? E como Gandhi dizia, seja a mudança que você deseja no mundo. Então, acho que é isso que você falou, que faz todo sentido. Poxa, foi uma aula. Eu quero te agradecer aí pelo seu tempo. Sei que amanhã você levanta cedo, são 12, 13 horas de batente, o desafio, mas você se predispôs a estar aqui com a gente. Foi um grande prazer e ficamos aí juntos até a próxima, tá bom? Legal. E, pessoal, obrigado por participar. Caso queiram bater papo, o Leonardo tem meu e-mail aí, é fácil me achar no LinkedIn, fica à vontade para a gente conversar, tá bom? Gente, então, Leonardo, obrigado pelo convite. Poxa, obrigado, Kleber, obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem à vontade, como Kleber falou, se vocês quiserem se conectar, LinkedIn, tem o e-mail, vocês me mandam o WhatsApp, a gente faz a ponte, tá? Foi um prazer e vamos juntos. Tchau, tchau. Obrigado.